Olá, meu povo! Como prometido, aqui estou eu para pagar a minha dívida. Eu prometi para vocês, há mais ou menos 2 dias atrás, que eu iria gravar um vídeo contando como foi que eu perdi o medo de dirigir. Eu não diria medo, eu diria pânico, pavor. Quem me conhece sabe que eu não tinha medo, sabe que eu tinha pavor. Quantas vezes eu parei, morri o carro e entrei em pânico nos cruzamentos de Camaçari. Quantas vezes? Muitas, incontáveis vezes. Independente de quem estivesse do meu lado, marido, amigo, pai, não importa. Poderia ser a pessoa que eu mais confiasse nesse mundo. Chegou no cruzamento, carro morria. Diana entrava em pânico, acabou, já era. Não tinha condições de prosseguir dali. Mas esse cenário mudou, para glória de Deus. E como foi que isso aconteceu? É isso que eu vou te contar agora. Então, ó, escuta até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui tirando de letra o medo que você tem aí, seja lá do que for. Não importa se for medo de dirigir, se for medo de qualquer outra coisa, mas você vai ver que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, gente, eu tirei minha habilitação em 2009. Eu morava em Salvador nessa época, lá em Itapuã, e eu morava aqui em Camaçari. Porém, essa coisa de ficar indo e voltando todo dia de ônibus era muito cansativa. Eu fazia faculdade na época. E aí, eu e uma amiga minha, Estela, a gente decidiu comprar um carro juntas. Qual era o intuito? Eu saí de Salvador, né, de Itapuã, passar em Arembepe, onde ela morava na época, e a gente ir pro trabalho juntas. E aí, nessa brincadeira de querer facilitar as coisas, a gente resolveu que iria fazer um investimento juntas, porque a gente praticamente era carne e unha naquela época, naquele período. Aí, como eu não tinha muita habilidade, né, em direção, apesar de eu ser apaixonada por direção naquela época, eu tive que contar com a ajuda e o apoio do meu cunhado, André, para poder vir comigo todos os dias para Camaçari, para poder me ensinar algumas práticas, né, da estrada, coisa que eu não tinha habilidade ainda. Então, o intuito era que isso durasse mais ou menos uns 15 dias. Só que nesse mesmo período, eu sofria de mioma. E por causa desse mioma, eu tinha sangramento durante muitos dias. E por conta disso, eu desenvolvi uma anemia muito profunda, que de vez em quando me trazia umas sensações, inclusive de desmaio. Uma dessas vezes que a gente saiu de Salvador para poder ir para Arembé pegar a Estela, eu passei mal no volante e simplesmente perdi os meus sentidos e apaguei. Quando eu voltei aos sentidos, eu estava com o carro parado na frente de um totem de banco 24 horas, na frente de um supermercado que tem na principal de Arembepe. Um monte de gente parado, né? Acho que o pessoal tava na fila para entrar no mercado, não me lembro muito bem. E o meu cunhado me falou que ele teve que puxar o freio de mão para poder a gente não sofrer um acidente. Não sei o que aconteceu, só sei que eu apaguei e o que eu sei é isso. Daí em diante, eu fiquei apavorada e não quis mais saber de dirigir. Eu fiquei, sabe, pra mim, direção nunca mais. Só que a coisa não funciona muito bem dessa maneira, né? Depois disso, eu desfiz essa questão do carro com a minha amiga. Passado um tempo, meu esposo comprou um carro de novo. E aí a gente passou a utilizar o carro apenas com ele dirigindo. Só que com o passar do tempo, né? Isso foi em 2009, 2010, 2011 eu engravidei, tive IESOS. E aí eu falei, pronto, acabou pra mim, né? Se eu não dirigia antes sozinha, piorou agora com o filho. Eu não vou dirigir jamais com meu filho no fundo do carro, não tenho condições, eu não confio, não confiava em mim mesma, não tinha jeito. Por mais que as pessoas me incentivassem, me encorajassem, meu pai mesmo era uma pessoa que me encorajava bastante, eu não tinha força de vontade nenhuma para que isso acontecesse. Aí o tempo passou, né? Chegou 2012, a gente abriu uma agência, eu tinha que ir a muitas reuniões, visitar cliente e tal, e eu fazia toda essa logística de moto porque eu não tinha coragem de dirigir. O ano passou, chegamos em 2013, então eu pensei comigo, eu falei, ó, sabe de uma, eu vou tentar mais uma vez. Fui lá, fiz aula para habilitados, fiz 10 aulas, e aí na minha última aula eu falei, não, da próxima vez que Thay vier me buscar,
eu vou pedir pra ele me dar o carro sem contar nada pra ele. Só que eu tinha feito essas aulas para habilitado escondido, pra não contar nada pra ninguém. Por quê? Porque eu não queria cobrança, eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando como é que tava, eu não queria que depois que as aulas acabassem, as pessoas ficassem passando na minha cara, que eu tinha feito a aula, que eu tinha que pegar um carro, que eu tinha gasto dinheiro, essas coisas, né? Esse espetáculozinho que, por mais que venha pro seu bem, se você não estiver psicologicamente bem, acaba te afetando negativamente. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, esperei a primeira oportunidade dele ir me buscar no trabalho. Quando ele chegou lá, eu falei, amor, me dá o carro que eu quero levar. Aí ele esbugalhou os olhos, né? Não estava acostumado com isso, fazia muito tempo que eu não dirigia. E ele falou, tá bom, me deu a chave, eu tinha estacionado o carro na feira, ele tinha estacionado o carro na feira. E aí eu peguei o carro, levei tranquilamente, né, me achando a motorista. E aí ele olhou pra mim assim e falou, você fez aula, né? Você fez aula. Aí eu tive que entregar, né? Eu falei, eu fiz aula. Eu paguei 10 aulas pra habilitado, tô me achando, tô me sentindo, eu sou capaz, eu posso, faço e acontece. Pá! Ficou nisso. Peguei no carro algumas vezes, mas não desenrolou muito. Nessa época meu pai vivia muito comigo e como ele era muito solícito, meu pai era muito prestativo, ele acabava fazendo esse serviço pra mim de me levar para os lugares, levar a Iese pra escola, levar a Iese pro médico, qualquer coisa que eu precisasse que houvesse a necessidade de dirigir, meu pai fazia isso pra mim. E eu, obviamente, amava, né, porque estava numa zona de conforto, aquilo me favorecia. Eu tinha um medo que ficava velado, né, eu já não deixava tanto transparecer para as pessoas, e quando alguém me perguntava por que eu não dirigia, eu dizia que era porque meu pai dirigia para mim e ele gostava e eu deixava. Mentira pura, né? Aí o tempo passou, eu fui voltando a ter medo de novo, porque eu deixei de praticar aquela coragem que eu tinha tido no início, quando eu fiz aula para habilitados, evaporou. E aí o ano se passou, quando foi em 2015, 2016, eu estava já com 2 carros na garagem, nós tínhamos 2 carros, e eu não dirigia nenhum dos dois. Nessa época, Suzana e Eber dirigiam pra mim e pra gente, que a gente trabalhava junto nessa época, então tudo que eu precisava era eu e Suzana pra cima e pra baixo, né? Seja se fosse pra fazer alguma coisa pessoal, se fosse alguma coisa de trabalho, não importasse, era Suzana que dirigia pra mim. Aí o que aconteceu? Chegou um determinado dia, a gente estava em campanha na igreja. E a campanha falava justamente sobre proteção 360 graus, né? Que Deus nos protege de todas as coisas e que a gente precisa crer que essa proteção, que essa força que nos envolve, ela vem do alto. E aí um dia eu estava em casa e falando pro Senhor assim, meu Deus, eu preciso ir na rua e eu tô com 2 carros na garagem e eu vou ter que pegar moto porque eu não tenho coragem de dirigir. Isso não é justo, meu pai. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. O Senhor me deu uma habilitação, o Senhor me deu condições de dirigir. Só que eu não tenho emocional para isso, eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, eu estava de joelhos orando no chão da minha sala. E aí eu ouvi o Senhor falar para mim que Ele era comigo. Ele falou para mim que eu era capaz. E naquela hora que eu escutei aquilo, eu ouvi, filha, eu sou contigo. Naquela hora que eu ouvi aquilo, tipo, eu fiquei extasiada, sabe? E aí eu pensei comigo, eu falei, nossa, Deus é comigo. Deus é comigo. Tá, mas beleza, Deus é comigo. E aí? Vamos dirigir? Não, não dirigi. Passou o dia inteiro, né? Eu passei o dia em oração, passei o dia buscando a Deus, me encorajando, me respirando fundo, crendo naquilo que o Senhor tinha falado pra mim mais cedo. E aí, quando foi à noite, nós fomos pro culto. E aí, no meio do caminho, Suzana dirigindo, tava eu, Suzana, os 2 filhos dela. E aí, o Senhor foi tomando conta de mim, né? Aquela ministração vindo dentro de mim. Eu sou contigo, você pode todas as coisas, seja forte, seja corajosa. Aí, eu falei pra mim mesma assim, eu falei, não, Deus falou que Ele é comigo. Deus falou que Ele estará comigo. E aí eu peguei, dentro da igreja, comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu determino que a partir de hoje, eu não mais dependerei de qualquer outra pessoa para dirigir para mim. E isso não é por orgulho.
Isso é por necessidade, é por capacidade. O Senhor me capacitou para ter uma habilitação. O Senhor vai me capacitar para andar por esse trânsito sem bater em ninguém, sem atropelar ninguém, sem trazer transtorno nem para mim nem para outra pessoa. E aí, quando o culto terminou, o pastor acabou perguntando se alguém queria contar um testemunho. E porque era época de campanha, então acaba que tem muitos testemunhos. E aí, naquele dia, eu levantei a minha mão e falei que queria contar. Observe que a situação ainda não tinha ocorrido, mas eu já tinha crido que havia a possibilidade de eu me tornar uma motorista sim. E aí eu fui lá na frente, contei tudo que tinha acontecido durante o dia, né? E todo o meu histórico. E falei que dali eu só sairia dirigindo. Gente, era à noite. Eu não dirigia há século, piorou a noite. Eu tava com os filhos dos outros dentro do carro. Mas mesmo assim eu falei, não, eu tomo posse. Eu vou sair daqui dirigindo e a partir de hoje eu não aceito mais isso. Enfim, Suzana me entregou a chave, peguei a chave do carro e a gente veio. E aí que a partir daquele dia eu não permiti mais que ninguém dirigisse pra mim. Todas as vezes que eu precisava fazer alguma coisa, mesmo com medo, mesmo tremendo, eu saía pra rua e ia fazer a minha obrigação. Pegava o carro, dirigia direitinho, com atenção e tal, e crendo. Todas as vezes que eu saía, eu chamava, Senhor, vamos comigo. Senhor, entra no carro comigo. Senhor, não me abandona. Senhor, não me deixa sozinha. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me lembra tudo que meu pai me ensinou. Me faz praticar tudo que meu pai me ensinou. E aí, o que aconteceu? Suzana foi embora e eu tive que, de fato, passar a praticar a direção, né? Camaçari, apesar de ser uma cidade pequena, é um trânsito bastante intenso e muito chato, por sinal. E aí, a gente tem muito cruzamento. Toda vez que eu ia passar um cruzamento que antigamente eu morria, né, que o carro parava, eu ficava já prevendo a sensação e a atitude que eu teria. E aí, toda vez que isso acontecia, eu lembrava dos ensinamentos do meu pai. E aí, eu ia lá e pá, passava. E toda vez que eu passava, eu vibrava e glorificava o nome do Senhor. Toda vez que eu passava num cruzamento, o carro não morria, eu glorificava o nome do Senhor. Subia uma ladeira, era a mesma coisa. Oh, meu pai do céu, que sacrifício que era. Fazer minha embreagem, nossa, minha perna. Parecia que ela tinha Parkinson só nela. Tremia, mas tremia tanto que pra voltar ao estado normal era muitíssimo difícil. E aí, quando a gente começa a orar muito a Deus, pedindo para Deus nos dar tal coisa, ele automaticamente, né, durante o processo, ele vai te dando situações para que você pratique aquilo que você tanto quer. Seja paciência, seja coragem, seja perda de medo, seja relacionamento produtivo, seja pedir perdão, qualquer coisa. O que acontece? Deus vai lhe dar situações para que você pratique aquilo, para que você aprenda a exercer aquilo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu pai chegou numa fase em que ele estava muito doente, né? A única pessoa habilitada na família das mulheres era eu. Os nossos maridos, né, o meu e das minhas irmãs, trabalhavam. Na época não tinha condições de ficar subindo e descendo, levando meu pai para médico. E aí, a única pessoa que tinha habilitação era eu. Um determinado dia, a minha irmã me ligou e falou assim, porque nessa época meu pai ficava em rodízio, né? Na casa de uma, na casa de outra. E nesse período ele estava na casa de Daisy. Aí ela me ligou dizendo que a minha sobrinha estava muito doente, que ela precisava levar a menina pro médico e não tinha como deixar meu pai sozinho. E ela morava na Cidade Baixa e eu estava em Camaçari, então espia só a situação. E aí eu fiquei apavorada, fiquei pânico. Falei, meu Deus, eu nunca dirigi BR, eu nunca fui pra Salvador sozinha, meu pai, agora eu não consigo. Comecei a chorar igual uma criança. Aí o que aconteceu? Eu liguei pro meu marido, né? Falei, amor, é o seguinte, tá acontecendo isso, eu não tenho coragem de dirigir, o que é que eu faço? Eu doida que ele me dissesse assim, não, eu vou te levar. E ele tava trabalhando, olha só o nível da irresponsabilidade, o nível do pânico que eu tinha. Ou que ele dissesse assim, vá minha filha, seja corajosa, vá, pode ir, você consegue sim e tal. E aí, no fundo, ele disse assim, amor, ligue para um táxi e vá. Quando ele me disse aquilo, me veio como uma flecha. Pá! Me acertou.
me acertou e me moeu, me deixou, sabe, que é moída assim, me sentindo totalmente incapaz, impotente. Falei, não. Para o meu marido tá dizendo para eu pegar um táxi, é porque eu realmente demonstro que eu não sou capaz. Mas eu sou capaz porque o Senhor disse que estaria comigo e que Ele jamais me abandonaria, que Ele iria me capacitar. E assim eu fiz, me arrumei, peguei o carro e me mandei para Salvador. Fui daqui até lá, gente, louvando e chorando. Sabe o que é chorar? Parecendo que alguém tinha morrido. Exatamente, foi assim que eu fui. Quando eu cheguei em Salvador, estacionei, fui direitinho, né? Cheguei lá, estacionei, subi, meu pai perguntou, e aí, como foi que você veio? Aí eu falei, eu vim dirigindo e tal. Ele sabe o que era, ficou quieto, não disse nada. Quando chegou no final do dia, que minha irmã chegou do médico, já era por volta de 4h da tarde, eu tinha que voltar para casa. Ou seja, já era praticamente horário de pico. Saí de Salvador por volta de 17h30. 18 horas, a BR ia estar um pandemônio, né? E eu já imaginando como que seria voltar para casa numa BR no horário de pico. E aí, gente, só sei dizer para vocês que eu não sei como aquilo aconteceu. Eu só sei que eu fui tomada por uma paz tão grande, que eu vim, peguei aquela São Martim, quem conhece sabe, nesse horário, os ônibus só faltam passar por cima de você. Cruzamento e mais cruzamento, e eu vim, BR, cheguei Parafuso, cheguei em Camaçari. Quando eu entrei na minha casa, gente, eu vim, ajoelhei no chão, glorifiquei tanto o nome de Deus, por Ele ter me permitido ir e voltar em paz, por Ele ter me botado nessas condições e ter me mostrado na prática de que eu era capaz, que se fosse pela força dos meus braços eu não iria conseguir, mas como eu estava crendo de que a força que eu necessitava vinha dele, nossa, ali foi a chave que virou assim, ó, virou na minha cabeça. Eu falei, pronto, a partir de hoje eu jamais vou me opor a uma situação de desafio na direção. Eu não aceito mais. E aí acabou que a situação do meu pai se agravou muito. Ele precisava ir para o médico inúmeras vezes e eu muitas vezes tive que ir para Salvador. Tive que levar ele para o hospital onde ele fazia tratamento. O acesso para esse hospital era horrível porque eu tinha que subir uma ladeira bastante íngreme. E todas as vezes que eu subia essa ladeira o suor escorria pelas minhas costas. Mas todas as vezes que eu ia crendo de que o Senhor havia me capacitado. Então você me pergunta, Diana, então o que fez você perder o medo de dirigir? Gente, foi Deus, foi ouvir a voz do Senhor e acreditar que a voz que eu escutei dizendo você é capaz, de fato veio dele. E eu tomei para mim aquela voz. E além disso, da gente crer, né, da gente trabalhar nossa mente, de que nós somos capazes, a gente precisa enfrentar os desafios do dia a dia. Dirigir é prática. Eu jamais voltei a me opor de novo, a não ir no supermercado, a não ir na igreja, a não ir levar IES no médico, a não ir levar IES para a escola, para fazer qualquer coisa, assistir a minha família, né, dar assistência à minha família. Então assim, foi praticando que eu fui perdendo o medo. E aquilo que eu orei lá no começo, pedindo ao Senhor que me mostrasse, me desse sabedoria e discernimento, que me fizesse vir a memória, todos os ensinamentos do meu pai, de fato aconteceu. E até hoje isso acontece. Hoje ele já não está mais aqui. Mas muitas vezes acontece uma situação no meio do caminho, assim, enquanto eu estou dirigindo, e me vem os ensinamentos dele, tudo que ele me ensinou, e que por mais que eu tivesse medo, tivesse pânico, ficou guardado aqui no meu subconsciente. E hoje, modéstia à parte, eu dirijo bem. Eu já tenho 3 anos dirigindo e nunca mais eu parei. Nunca bati carro, nunca causei acidente, nunca atropelei ninguém, graças ao meu bom Deus. Mas a gente precisa crer que nós somos capazes de todas as coisas, porque há um Deus que nos fortalece. E é óbvio que você precisa ter pessoas do seu lado que te incentive,
e que te faça enxergar quem você é de verdade e te faça ver que existe uma força muito grande dentro de você, que é a força de vontade. Então, eu só tenho a agradecer ao meu Senhor Jesus por mais um feito na minha vida, mais um grande feito na minha vida, porque dirigir para mim hoje não é luxo, é uma necessidade, e se não fosse pelo meu Deus, eu jamais voltaria a dirigir. Então é isso, eu espero que você tenha sido tocado, eu espero que se você tiver medo de qualquer coisa, você acredite que você pode enfrentá-lo, porque o medo não é maior do que você. A palavra de Deus diz assim aqui, maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. E o medo não está em você, o medo está por aí. Ele só chega até você, ele só entra em você se você permitir. Mas se você acreditar que você pode e que aquela força que vem de lá, ó, do alto, pode te transformar naquilo que você quiser, você vai longe, tá bom? Então é isso, Deus abençoe vocês e eu só desejo que você saia transformado depois de uma experiência de desafio, onde você mesmo vai se colocar acreditando que você é capaz. Então é isso, ó. Beijão, Deus abençoe.